Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa sexta aula da disciplina de cálculo numérico, onde eu vou falar um pouquinho sobre soluções numéricas de equação. A gente viu soluções de conjuntos de equação, agora a gente vai ver soluções numéricas de equações, certo? Ah, os métodos numéricos para resolver, só um instante, para resolver equações na forma de f de x igual a zero, né, onde eu quero achar uma raiz, onde f de x é uma função de uma variável real. Isso que a gente vai ver, os métodos para chegar nessa solução. Nas diversas áreas científicas, frequentemente a gente se depara com isso. A gente quer encontrar qual é a raiz nesse caso, né, onde a minha função de x é igual a zero. Resolver a equação consiste em determinar a solução ou soluções, real ou complexa, a gente vai ficar só no caso real, tal que f de esse x barra é igual a zero. Por exemplo, né, f de x de cosseno de x mais x quadrado mais 5 igual a zero, eu quero determinar uma solução onde eu encontro um x barra que satisfaça isso aqui, né? Onde eu substituindo meu x barra aqui em cosseno de x e x quadrado, eu chego no zero na minha equação, né? Ah, Apresentamos os métodos iterativos para determinar aproximadamente a solução x barra quando esta é um valor real e para isso necessitamos de uma solução inicial. Então a gente vai dar um chute inicial. A partir desta, geramos uma sequência de soluções aproximadas que, sob determinadas condições teóricas, convergem para a solução. Então a gente chuta o x0 e vai interagindo, né, até chegar no meu x barra, certo? Então a gente tem alguns métodos que a gente pode usar. Faltou deletar uma imagem. Essa solução inicial x0 pode ser obtida através de recursos gráficos, né? Então aqui a gente tem um método gráfico, em que se localiza uma vizinhança de um intervalo a e b, onde eu consigo, visualizando aqui, saber que a minha raiz, meu x barra, está entre a e b, né? Eu sei que ele não está antes de a e não está depois de b. Ele está entre a e b, conforme a figura. Então eu consigo identificar o meu x barra dessa forma, né? O meu x, na verdade, essa minha raiz é onde a minha função corta o eixo das abscissas, né? E a gente pode então tomar como solução inicial um x0 nas vizinhanças e iniciar uma série de interações para chegar nesse meu x. A gente vai ver quais são os métodos de interação que a gente pode usar depois. Definição, né? Do que é a da minha raiz. Dizemos que x barra é uma raiz ou zero da função, zero de f de x, se f bem claro, né? Se f barra de x for igual a zero. Exemplo, f de x igual a x quadrado menos 7 igual a zero, né? Qual vai ser a raiz disso aqui? Meu x barra vai ser igual a mais ou menos raiz de 7. Aproximadamente 2,6458, certo? Se eu fizer um f de x barra, nesse caso, substituo isso aqui na minha função x, eu vou ter aproximadamente zero, ok? Então a gente vai procurar uma forma numérica de chegar nessa solução. A gente vai ver dois procedimentos gráficos que podem ser utilizados para a localização das raízes. Um consiste em traçar o gráfico de f de x e onde esse cortar o eixo das abscissas, a gente tem as raízes de f, conforme o exemplo, né? Então aqui, eu tenho esse caso, né? Observando a figura, a gente consegue identificar aproximadamente as raízes como sendo raiz 7 menos raiz 7, né? Para isso aqui eu tenho que ter um eixo x aí bem com bastante linha que eu consigo olhar e identificar o que é cada uma, né? Mas eu posso fazer isso, é um método mais simples aí, mais visual.
E eu posso utilizar o segundo método, que é transformar a equação f de x igual a zero na forma f1 de x igual a f2 de x. E o ponto de intersecção entre f1 e f2 vai representar a raiz, o x de intersecção. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha função x² menos 1 sobre x igual a zero. Quero achar esse ponto igual a zero, né? Onde x é diferente de zero. Se eu for separar em duas, eu posso dizer que a minha f1 de x é igual a x² e meu f2 de x é igual a 1 sobre x. O que eu fiz? Eu joguei esse menos 1 sobre x para o outro lado, né? Eu vou ter no final x² igual a 1 sobre x. Isso aqui eu chamei de f1 de x. Isso aqui eu chamei de f2 de x. Ok? Então eu consigo ter esse gráfico. Observando, a gente vai ver que a raiz de x encontra-se na intersecção entre os dois, né? Entre o f1 e o f2. Ok? A gente tem uma raiz só, porque só tem uma intersecção. Né? Aqui essas linhas não tem intersecção entre elas. E esse meu x barra é igual a 1. Né? Igual a 1, que é onde eu tenho o f1 de x igual a f2 de x. Ok? Vamos então ver métodos numéricos para a solução de equação. Então não é mais gráfico, agora é numérico. A gente vai ver alguns métodos onde eu vou programar no computador, ele vai fazer interações até convergir, certo? A gente vai fazer depois no Octave. Mas como eu comentei, a gente vai deixar aí para um possível retorno, a gente faz isso no retorno no laboratório, que é mais fácil de visualizar. O método da abscissão é baseado no teorema do valor intermediário, o qual afirma que se uma função contínua no intervalo for contínua, né, no intervalo A e B, satisfaça a condição de f de A vezes f de B menor que zero, os valores de f de A e f de B com sinais opostos, né, isso significa um vezes o outro é menor que zero, quer dizer que um deles tem um sinal oposto do outro. Então existe um x barra que pertence a esse A e B, tal que ele é a raiz. Então tem pelo menos uma raiz ali dentro, é isso que eu estou dizendo. Se for contínuo no intervalo e o f de um vezes o f de outro for menor que zero, a gente tem uma raiz ali no meio. Ok? Então a gente vai partir de um intervalo chute, um A e B, onde a gente vai chamar, né, do intervalo, a gente vai chamar o meu A do Rzinho, o que está na esquerda vai ser o meu R, o que está na minha direita vai ser um S, e eu vou colocar um izinho neles, eles vão sendo atualizados a cada interação, e vai ser igual a 0, 1, 2 pontos, certo? Onde o meu R0 é o A e o S0 é o meu B. Então eu pego dos intervalos meu SA, meu A e B, e eu estou substituindo eles por RS e a gente vai convergir, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Para isso eu tenho que determinar também um parâmetro de parada. Esse meu parâmetro de parada vai ser um valor, né, limite que eu vou colocar, e a gente vai ver como é que calcula ele, certo? Então vamos ver o método da abscissão. Eu posso representar graficamente esse meu sistema, né, dessa forma. Então eu tenho aqui o meu f de B e meu f de A. O que representa o meu f de B e f de A, gente? Eu não fiz que nem eu fiz aqui, tá? Eu não dividi o meu f de x em f1 de x e f2 de x. É o mesmo f que eu estou usando ali na frente, eu só mudo o x, né? Então, o meu f de A é um f para um valor A. E f de B é um f para o valor B, de uma função f. Então, aqui eu tenho a minha função f, a função f de x. Aqui eu calculo o meu f para um valor B, né? Aqui é o valor B, ele vai me dar o valor B o x igual a B, né, vai intersectar essa minha função e vai me dar um f de B. E a mesma coisa para A, vai me dar um f de A, certo? E a gente vai construir, então, vai começar a construir dessa seguinte forma, né? Eu determino um intervalo inicial onde f de R0 e f de S0 menor que zero, ou f de A vezes f de B menor que zero, porque o meu R0
e R0 é esse aqui, e S0 é esse aqui, né? Na verdade, não, aqui seria o F de S0 e o F de R0, né? Daí eu calculo o meu xi, né? Eu comecei no zero, eu estou indo para a iteração i, né? Que pô, vai iniciar com zero também. Igual a ri mais si sobre 2, que é o ponto médio do intervalo. Então eu pego aqui meu a e meu b, eu calculo meu ponto médio, né? Isso aqui seria meu x0, ok? Daí o que eu vou fazer? Eu coloco um c, né? Se f desse x0 for zero, eu achei a raiz de primeira, assim, no chute. Ótimo, excelente. Se daí eu pego o meu R tá sempre para cá no lado A, né? Meu R e aqui meu R0 é o A, meu S0 é o B. Se R0, função de R0, que vai ser essa daqui, vezes a função de x0, que vai ser essa daqui, uma vez a outra, for negativo, isso quer dizer o quê? Que a minha raiz está nesse intervalo. Tá? Se for negativo, quer dizer que a raiz está nesse intervalo. Se não for negativo, quer dizer que a minha raiz vai estar nesse outro intervalo. Né? Daí, dependendo se for negativo ou não, eu vou atualizar um valor de ou S ou R. Né? Então vejam bem aqui, deixa eu trocar de cor. Então vejam bem, eu achei meu x0, né? Daí eu fui lá e vi que a função de R0 vezes a função de x0 é negativa. Então eu sei que a minha raiz ainda está entre R0 e x0. O que eu posso fazer para a próxima etapa? Eu vou dizer que o meu S1 da próxima iteração vai ser igual a x0. Meu R0 mantém, meu R1 vai ser igual a R0, mantém. Então na próxima iteração eu estou mais próximo de achar a raiz. Porque eu reduzi esse meu intervalo, meu chute inicial, que era desse tamanho, para esse tamanho. E eu vou fazendo isso. Daí, às vezes, eu atualizo o lado direito, às vezes, eu atualizo o lado esquerdo e eu vou reduzindo até chegar no meu intervalo, até chegar no meu x, ou bem próximo do meu x. Certo? É bem tranquilo isso aqui, né, gente? Por exemplo, se eu estivesse fazendo assim, né? Aqui está a minha função e eu peguei o meu A aqui e o meu B aqui. Né? Aqui vai ser meu S0, aqui vai ser meu R0. Daí eu acho meu X0. Meu X0 está aqui. Quando eu fizer uma função de R0, f de R0, vezes a função de X0, isso aqui vai me dar positivo. Porque as duas funções são negativas. Uma vezes a outra vai dar positivo. Daí eu sei que o meu intervalo vai estar, a minha raiz, né, vai estar entre o x0 e o s0. Nesse caso, eu venho nessa linha, quando dá positivo, eu atualizo o meu R. Meu R1 vai ser igual a x0 agora. Então eu tenho aqui que meu R1 vai ser igual a x0 e meu S1 vai ser igual a S0. Então percebam, eu consigo saber que lado que vai estar a minha raiz e eu consigo assim atualizar para ir estreitando cada vez mais, certo? Ah, vamos para o algoritmo. Como é que eu vou escrever esse algoritmo, né? Ah, primeiro eu tenho que ter os dados, né? Dados de entrada. Eu tenho que colocar um critério de parada, que tem que ser maior que zero. A gente vai ver como é que entra nesse critério de parada depois. E o intervalo inicial. Ok? Esse meu intervalo inicial vai ser o meu A e B, ou o meu R0 e S0, né? Que contém a raiz. Né? Para conter a raiz, eu tenho que meu f de R0 vezes f de S0 menor que zero. Ok? Ele criou no livro um par igual a falso. Não vou fazer muito isso, né? Então eu vou primeiro fazer assim, ó. Ah, faça, né, do i um,
Na verdade, tem às vezes a função, eu não sei se esse aqui tem um while, né? While, o critério não foi satisfeito, ah, critério de parada não for satisfeito, eu vou ficar repetindo. Então, enquanto não for satisfeito, eu repito o procedimento. O que vai ser o meu procedimento, né? Um for i igual a zero, dois pontos até um infinito aqui, né? Ou eu coloco um valor bem alto, até 1000, 2000, 5000, né? Ele vai ficar repetindo até parar. Na verdade, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso aqui, porque ele tem que parar quando atingir o critério. Então, provavelmente a gente não vai usar um for aqui. A gente vai usar uma outra relação, né? Então, acho que o mais fácil, na verdade, como eu já coloquei o while, a lógica mais fácil é só eu colocar, né? I igual a i mais 1. Ele vai ficar repetindo isso e somando 1. Daí, antes disso, eu defino que o meu i igual a menos 1 para ele iniciar no zero, né? Daí ele inicia no zero. Perfeito? Então, eu vou lá, depois eu faço xi igual a ri mais si sobre 2. Eu acho aquele meu x intermediário. O meu primeiro i vai ser o zero, então eu acho o x0. Daí eu coloco aqui um c, que é um critério de parada que ele colocou. Se f de xi for menor ou igual ao meu critério de parada, eu vou parar. Eu vou satisfazer o meu critério de parada. Se não, né, o que eu vou fazer? Eu vou ver se f de ri vezes f de xi for menor que zero, então eu vou colocar aqui meu r de i mais 1 é igual a r de i, e eu atualizo o meu valor do s de i mais 1 como x de i. Eu estou aproximando, né, da direita para a esquerda. Se não, eu vou colocar aqui o meu r de i mais 1. Se for positivo, quer dizer que eu tenho que aproximar pela esquerda. Igual a xi e s de i mais 1 igual a si. Ok? Daí depois eu posso fazer outra checagem de parada, que é o se xi mais 1 menos xi sobre xi mais 1 for menor que esse critério de parada, daí eu paro. Ok? Se não, eu faço esse meu i igual a i mais 1. Certo? A gente tem que dar uma olhada com calma nisso aqui na hora de programar, porque não estou entendendo onde é que ele está buscando esse c x mais 1 menos x i mais 1, né? Menos xi, porque não foi definido i mais 1 ali em cima ainda. Mas tudo bem, depois a gente vai fazer esse algoritmo com calma, mas vocês entenderam a lógica, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Use o método da obsessão e resolva a equação x² mais lnx igual a zero, com esse critério de parada. Para determinar graficamente, o que a gente fez? A gente fez aquele de chamar aqui o meu f1 de x igual a x² e f2 de x igual a menos ln de x. Daí eu traço essas duas linhas e eu consigo ver que o meu intervalo está aqui, ó, entre o meu 0 e o 1. Né? Então, eu consigo achar o meu intervalo inicial. Intervalo inicial. O intervalo inicial eu vou dizer que está entre 0,1 e 1, certo? Então aqui eu tenho meu R0 e meu S0.
E essa função ela é contínua no intervalo dado. Ótimo. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Eu vou fazer a sequência, né? Eu tenho que meu R0 igual a 0,1, S0 igual a 1. Perfeito. Eu vou então achar o meu x0. Como é que eu acho meu x0? x0 igual a 0,1 mais 1 dividido por 2, que é igual a 0,55. Então, eu vou colocar aqui, x0 igual a 0,55. Depois eu faço o meu f de R0 vezes f de x0. Isso aqui vai me dar igual a menos 2,2 vezes... Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu aumentar que eu não estou enxergando. Fiz a solução, mas eu não estou enxergando direito. Tá. Menos 2,2 vezes menos 0,29. Isso aqui vai me dar igual a 0,6. Positivo, né? Então, aqui eu tenho positivo. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar como meu R1 é igual a x0 e S1 igual a S0. Então, aqui essa daqui vai ser a minha primeira interação, né? Primeira interação. Daí eu encontrei meu x0. Eu vou verificar qual é o meu critério de parada. Meu critério de parada vai ser sempre assim. Bom, vamos deixar para quando eu chegar no x1. No caso 0 eu não consigo parar ainda. Então essa foi a minha primeira interação. Ok? Segunda interação. Né? Eu vou achar o meu x1, que vai ser igual a R1 mais S1 sobre... Aqui eu... Vamos colocar R1, ficou igual a 0,55. S1 igual a 1. Né? Então agora, para achar o x1, eu vou usar R1 e S1. R1 mais S1 sobre 2, que é igual a 0,55 mais 1 sobre 2, que é igual a 0,775. Ok? Daí eu venho e multiplico o meu f de R1 vezes f de x1 que eu encontrei aqui agora. Isso aqui vai me dar menos 0,10. Aproximadamente, né? Eu só quero saber o sinal disso aqui. Então, eu vou dizer que meu R2 vai ser igual a R1, porque agora foi negativo, né? Daí eu atualizo o meu S. Meu S2 é igual a X1, certo? Daí aqui, a partir daqui eu consigo ver meu critério de parada. Critério de parada, que vai ser sempre o quê? X1 menos X0, que eu tenho aqui, né? Esse aqui é meu X0, dividido por X1. Isso aqui vai ser igual a 0,2903, que ainda é maior que o meu critério de parada. Então, eu continuo. Certo? Meu critério de parada foi de 0,01. Aqui deu 0,29. Então, vou ter que fazer bastante interação. Então, eu vou para a minha terceira interação. Certo? Na minha terceira, eu vou achar o meu x2, que aí vai ser igual ao quê? A R2 mais S2 sobre 2. R2 é igual a R1, S2 é igual a X1. Então, vai ser 0,55 mais 0,775 sobre 2. Meu X2 vai ser 0,6625. Daí eu faço meu F, R2 vezes F, X2, que isso aqui vai ser igual a menos 0,008. De novo, eu mantenho meu R, porque foi negativo, R3 igual a R2, e substituo meu S, S3 igual a X2. Critério de parada.
x2 menos x1 sobre x2 vai ser, deixa eu só achar aqui, 0,1698, que é maior que o meu critério de parada. Eu vou repetir isso aqui, gente, até o meu x8, que ele vai ser 0,6425. Daí vocês façam para conferir se chegaram nesse resultado certo. E meu x8 menos x7 sobre x8 vai ser igual a 0,0031, que daí ele é menor que o meu critério de parada, que esse aqui é 0,01. 0,01, perfeito? Então a gente chega no resultado convergindo. Então meu x barra vai ser igual ao x8. É aproximado, né? Mas uma forma de solução numérica. Perfeito? Eu tenho outro método, que é o método das aproximações sucessivas. O nome lembra bastante esse que a gente acabou de ver, né? Considere uma equação para ser resolvida na seguinte forma. O método das aproximações sucessivas consiste em transformar a equação dada na forma equivalente x igual a uma função φ, né? De x, onde φ de x é uma função de uma variável real, ao qual denominamos de função de iteração, né? Então eu vou determinar baseado numa sequência aonde gerada através do seguinte processo iterativo: meu x de k mais 1 igual a o φ de x de k, aonde eu vou variar meu k de 0, 1, assim por diante, certo? Aí tem várias formas de transformar essa minha função nesse exemplo. Eu tenho que deixar, em resumo, gente, eu tenho que deixar um x no lado da equação e o resto da equação no outro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um f de x igual a x quadrado menos 7x, e eu quero achar para quando isso é zero, né? Quais são as formas que eu posso transformar naquele meu caso? Eu posso dizer que que meu x é igual a raiz de 7x, né? O que eu fiz? Eu isolei esse meu x quadrado e tirei a raiz no outro lado, né? Daí o meu processo iterativo ele vai funcionar da seguinte forma: x de k mais 1 igual a φ de x de k. E esse x de φ de k é igual a raiz de 7x de k. Eu vou variando k de 0 até convergir, certo? Outra forma que eu poderia isolar isso aqui, eu isolo o x ali do 7, mais fácil até, né? Então eu coloco que x igual a x quadrado sobre 7. Perfeito. Como é que fica esse meu processo? X de k mais 1 igual ao meu φ de x de k, que é igual a x de k ao quadrado sobre 7. Tudo que eu fiz, gente, foi isolar o x no lado da equação e jogar o resto para o outro. Eu posso fazer de outras formas, né? Eu posso somar x nos dois lados da equação também. Por exemplo, aqui somando x, daí eu vou ter x quadrado menos 7x igual a 0, mais x. Coloco x nos dois lados. Daí eu vou ter o quê? X igual a x quadrado menos 6x. Perfeito, funciona também. Daí minha interação vai ser x de k mais 1 igual a φ de x de k, que é igual a x de k ao quadrado menos 6k x de k, e assim por diante. Como é que vai funcionar, né? De maneira geral, eu coloquei aqui uma forma como é que a gente pode fazer, né? Depois vocês dão uma lida nisso aqui com calma. Mas de maneira geral, como é que a gente vai fazer, né? Eu tenho um x, eu chuto um x0 e ele vai dar uma solução inicial. Daí jogo ele da minha função φ de x. Daí eu consigo achar o x1 daí. Daí depois eu chuto de novo e vou fazendo isso, vou costurando, né? Eu chuto um valor de x0, acho o φ de x0, esse φ de x0 vai ser x1, né? Ó, chutei x0, daí eu jogo na minha função φ,
esse meu x0. Só porque eu sei que meu x1 é igual à função φ de x0. Perfeito. Isso aqui eu consigo calcular, né? Olhando nesse exemplo, seria como se eu chutasse um x0 igual a 1, né? Vou lá, x0 igual a 1. Depois eu vou ver que meu x1 vai ser igual a, olhando no exemplo da A aqui, meu x1 vai ser igual a raiz de 7 vezes 1, raiz de 8, né? Daí depois eu vou colocar que o meu x2 vai ser igual a raiz de 7 vezes o meu x1, que foi raiz de 8. Não, raiz de 7, perdão, aqui é vezes, não é mais um. Então vai ser raiz de 7 vezes a raiz de 7 aqui dentro. É raiz de 7 vezes a raiz de 7. E assim eu vou fazendo, até convergir. Graficamente, o que isso me representa? Isso aqui, né? Eu vou lá, chuto um x0. Eu tenho essa reta aqui é para representar y igual a x, né? Onde eu tenho uma simetria olhando, espelhando nessa reta de x e y. Então, primeiro eu chutei o meu x0. Daí eu vou até a minha função φ e encosto nela. Encostando nela, eu tenho aqui o meu φ de x0. Pela simetria, olhando esse eixo x igual a y, né? Eu tenho que isso aqui, o meu x1, ele é igual a φ de x0, né? Daí eu uso ele de novo como variável de entrada para a minha função φ. Agora eu vou e encosto de novo até chegar na minha função φ. E eu vou repetindo isso, né? Porque daí eu vou ter agora, ao encostar aqui, eu vou ter um valor no meu x igual a y. Daí vai ser o meu x2, x3, x4, até chegar no meu x barra, até chegar num critério de parada, certo? Como é que vai ser o meu algoritmo? Vai ser mais simples ainda, hein, gente? A gente tem que só manualmente definir antes. Definir uma função φ de x tal que f de x igual a zero é equivalente a x igual a φ de x, certo? Então, a primeira coisa, eu defino esse meu φ de x a partir da minha função f de x. Daí eu chuto um valor x0, né? Tem que ser um chute olhando, né, a equação, estudando um pouquinho. E eu faço enquanto critério não for atendido, o que eu vou ter? X de i mais 1 igual a φ de x de i. E eu vou repetindo isso e até ser atendido. Meu critério é se x de i mais 1 menos x de i dividido por x de i mais 1 for menor do que o meu critério de parada, eu paro. Se não, eu faço i igual a i mais 1 e dou seguimento a esse loop, certo? Bem simples, né, gente? Aqui eu tenho um exemplo onde ele não converge, eu vou deixar para vocês fazerem, né? Essa minha função, ela é cosseno de x menos x igual a zero com o meu e igual a 0,01. Eu posso fazer de várias formas, né? Vamos fazer da seguinte forma. X de k mais 1 igual a 2 cosseno. Depois vocês vejam como que eu fiz para chegar nisso aqui. Menos x de k. Certo? Então, eu tenho uma solução inicial, vou chutar aqui. X igual a 0,7. 0,00. Daí eu acho meu x1, que é igual a 0,8297. Isso aqui vocês fazem fácil no Excel, né?
também, mas a gente vai aprender a fazer no Octave. 5205, x3 igual a 1,2146, x4 igual a 0 menos 0,5172, x5 vai ser igual a 2,2556. Opa, não convergiu. Estou oscilando aqui, né? E aumentou o valor, então eu não estou convergindo. Eu posso ver que está oscilando. Eu posso escrever isso aqui de outra forma equivalente, que daí vai ser x igual a cosseno de x. Onde daí meu processo iterativo vai ser x de k mais 1 igual a cosseno de x de k. Daí, a partir daqui, eu vou ter que o processo vai convergir. Façam isso aqui daí, certo? Resolvam utilizando esse sistema. Vai convergir na sétima interação, pelo que eu estou olhando aqui. Daí, o último método que eu quero passar para vocês, o método de Newton. Ele é um método das aproximações sucessivas, mas é uma forma diferente de escolher a minha função φ. Então, se φ', né, a derivada de φ, é um φ' aqui, de x, né, o módulo dele for menor que 1, para x nas vizinhanças da raiz, escolhendo-se um x0 uma boa aproximação inicial, a sequência gerada do processo interativo é convergente para a raiz. O método de Newton consiste em determinar uma função φ de x, tal que essa função φ derivada, né, de linha de x barra, né, no x da raiz, seja igual a zero. Nesse caso, para x na vizinhança, né, da raiz, temos que o φ' de x barra é aproximadamente zero, portanto, o φ' de x em módulo é menor que 1. E a convergência é garantida. Então, é uma forma de garantir uma convergência e ter funções contínuas ali. Então, vamos considerar assim. Esse é o meu caso. Para aquele caso ali, deixa eu só repetir ele aqui, né? Eu tenho um caso assim, eu quero achar essa minha função, né? De x igual a x mais x f de x. Ok. Procuramos agora uma função, né? Procuramos essa função, o θ de x, tal que, né, essa minha função, a derivada dessa função de x barra é igual a 1 mais derivada dessa x barra vezes f, né? Aqui vocês percebam que eu fiz uma distributiva, mais f', certo? Igual a zero. Isso aqui tudo é porque esse método ele garante a convergência, né? Fazendo assim. Então, como eu já vi anteriormente que meu f x barra é zero, e supondo um f' de x barra que é diferente de zero, a gente consegue achar o seguinte: menos 1 sobre f' de x. Daí eu posso escolher agora uma função, né, que eu posso tomar como função isso aqui, né? Daí eu substituo lá em cima. Substituindo lá em cima, eu vou ter o seguinte. Pessoal, eu tô passando super rápido aqui, porque isso aqui é só a base do método. Eu vou mostrar depois como utilizar, né? Igual a x mais θ, né, de x, f de x, vai ficar igual ao quê? X menos f de x, f' de x. Perfeito? Então, meu processo iterativo ele vai ser dado da seguinte forma: φ de xi igual a xi menos f' f de xi sobre f' de xi. E o método de Newton, eu sei que isso aqui o que é?
Isso aqui é igual ao meu x de i mais 1. Então, da próxima iteração, o x da próxima iteração, eu vou calcular usando essa equação aqui, ó, que é o meu xi menos f de xi sobre f' de xi. Esse aqui é o método de Newton. Então, percebam que é o método que a gente fez antes, só porque ao invés de eu tentar obter uma função, né, a φ de xi, esse método me diz como fazer isso. Né? A minha função φ de xi vai ser x menos f de x sobre a derivada de f de x, certo? Então ele vai aproximar utilizando a tangente, né? Então ele também é chamado de método das tangentes, porque eu estou trabalhando com a derivada. Então eu vou ter uma aproximação mais rápida aqui do meu resultado, certo? Porque eu tenho o quê, né? Que meu tangente de alfa vai ser igual a f de xi sobre xi menos xi mais 1. Ou seja, né? Ou seja, meu f' de xi vai ser igual ao meu f de xi sobre xi menos xi mais 1. Lembram que a derivada, né? A derivada é a inclinação da curva da função? Dessa forma, eu tenho o meu método de Newton, né? Vai chegar no mesmo resultado ali, que é o meu φ de x é igual a xi menos f de x sobre f' de x. Como é que vai ser o algoritmo? Esse é o problema, né? Eu tenho que primeiro definir na mão, né, a minha função f de x e f' de x. E eu tenho que definir também um critério de parada. Daí eu chuto um x0 para a solução. Daí, enquanto não atingir o critério de parada, eu repito, né? Eu repito o que? X de i mais 1 igual a x de i menos f de xi sobre f' de x de i. E o critério de parada é a mesma coisa. X de i mais 1 menos x de i sobre x de i mais 1. Quando isso aqui for menor, eu paro. Se não, eu faço i igual a i mais 1. Perfeito, gente? Bom, vamos fazer então rapidinho aqui um exemplo, né? Que eu tenho minha função é x² menos 2 igual a 0, bem simples, né? Com critério de parada igual a 10 a menos 5. E a gente quer calcular daí o resultado que vai ser a raiz de 2, isso aqui, né? Raiz de 2. Bom, como é que eu vou fazer? Utilizando o método de Newton, né? Eu vou ter que ter o meu x de i mais 1 igual a x de i menos f de x de i sobre f' de x de i. Isso aqui vai me dar igual ao quê? A 1 meio de x de i mais 2x de i, né? O que é a mesma coisa que dizer, né? Vai ficar até mais fácil de visualizar isso aqui se eu colocar assim, né? X de i menos x de i ao quadrado menos 2 dividido por 2x de i. Né? Que aqui é a minha função original em cima e embaixo é a derivada dela, que é uma função polinomial, então é bem fácil, né, de achar. Daí o que eu faço? Primeiro eu dou um chute x0 inicial, vou dizer que é 1. Né? Então eu dou a solução inicial. Com isso aqui eu calculo daí o meu φ de x0, que é igual ao meu x1. Né? Então eu só jogo x0 aqui
eu jogo meu x0, que é 1 aqui, e eu consigo achar meu x1. Meu x1 vai ser igual a 1,5, daí eu jogo e faço φ, aqui não menos, aqui é um seta, tá? De x1 igual a x2, né? Vou deixar bem claro, meu φ aqui, ele vai ser, função φ de x, para qualquer x, vai ser x menos x quadrado menos 2 sobre 2x, né? Então, estou jogando de novo nessa função aqui. Daí eu encontro meu x2, que é 1,41667. E eu vou repetindo isso aqui até atingir o critério de parada, que é mais ou menos ali, né? Minha raiz vai ser aproximadamente o meu critério de parada, que é o x4, que é igual a 1,41421. Façam aí na raiz de 2 na calculadora e ver se deu aproximado desse valor, né? Isso aqui é o que a gente encontra usando o critério de convergência e esse método. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, gente, de soluções numéricas de equação, né? Daí a gente vai ver mais uma interpolação e diferenciação este ano e depois a gente se encontra aí ano que vem. Vamos torcer para que presencial, né, gente? Torcer para que tudo melhore, a situação melhore um pouco e a gente volte aí com os nossos encontros presenciais. Um abraço e até a próxima.